Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula grátis aqui. Eu quero trazer um pouco para vocês terem uma noção de como que a gente trabalha com essa criação de conteúdo, com essa parte educacional aqui na Cuco. Meu nome é Gabriel, sou gestor de marca, sou consultor de branding e eu ajudo marcas a se tornarem mais fortes, unindo inovação, criatividade e estratégia. Hoje eu quero trazer um pouco de um dos pilares do que a gente trabalha, que é a criatividade. Igual eu falei, isso aqui é uma aula inteiramente grátis, onde eu quero trazer algumas provocações para vocês, um pouco para vocês verem como que é o nosso modelo de ensino, se vocês gostam, se vocês têm interesse, mas também para vocês saírem daqui com um conteúdo rico, porque eu não gosto de entregar coisa meia boca, nem que seja um material gratuito. Então vamos lá? O que a gente vai olhar hoje? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que é ser criativo? Então vamos lá, eu quero trazer uma primeira provocação para vocês. Criatividade é um dom? Vamos lá, criatividade é um dom. As pessoas, quando tu vê um artista, quando tu vê um cara que faz desenho, quando tu vê alguém que faz material às vezes com colagem, um pintor, tu considera que isso que ela faz, essa criatividade que ela exerce, é um dom ou é algo que ela exerceu ao longo de muito tempo e ela continua trabalhando? Do jeito que eu falei, acho que a resposta fica meio óbvia, né? Só que o que muitas pessoas, na verdade, não percebem é que a criatividade é algo que todos podem ser criativos. Todos podem ter a capacidade criativa alta. O negócio é, a grande maioria das pessoas, por conta do jeito que o nosso sistema de ensino, por conta que nossa sociedade, o jeito que algumas pessoas são criadas, a criatividade dessas pessoas, ela morre, ela é sufocada. Quer ver um exemplo bem prático disso? Crianças, quando elas estão durante a época da creche, quando elas têm pouca idade, 3 anos ali mais ou menos, 4 anos, estão brincando com várias coisas, com giz de cera, estão brincando com massinha, faz pintura, um monte de coisa. Quando elas estão no meio desse processo, elas fazem várias esculturas, né, vamos dizer assim, diferentes. E às vezes elas podem vir com alguma coisa que, na cabeça delas, ela pode pegar, por exemplo, fazer 4 perninhas e colocar um pescoço grande ali e tal, e ela vai falar que ela fez uma girafa. Ou ela pode falar que ela fez um dinossauro. Por mais que você que já viu uma girafa ou que já viu algum conteúdo com dinossauro na tua vida, tu sabe que aquilo não é um dinossauro, que não parece. Só que na cabeça dela, aquilo é. Porque ela criou um universo, ela criou um mundo na cabeça dela. O que acontece quando essas crianças vão ficando mais velhas? Chega no ensino fundamental, por exemplo, e elas têm atividades de pintura também. Só que lá, vamos pensar que tem uma atividade de tu fazer uma pintura de uma floresta. Você tem uma floresta, tem um riacho passando, alguns animais, tem um céu azul, um sol aparecendo, e você tem que pintar cada um dos pontos. Você tem que pintar, no caso, cada um desses elementos. A criança, se ela pintar o sol de roxo, se ela pintar a água de verde, se ela pintar de amarelo a floresta, ela é punida. Aquele mundo na cabeça dela existe. Por isso que ela pintou daquele jeito. E o professor pune ela, por causa que ela exerceu esse pensamento criativo. E o que isso vai para a cabeça da criança? Pô, se eu exercer a minha criatividade, eu vou ser mal recompensado, eu não vou ser recompensado, no caso. Eu vou ser criticado, eu vou ter um resultado negativo, eu vou ter um resultado ruim disso que eu tô fazendo. Então, por que eu vou exercer a minha criatividade? Qual que é a vantagem de eu viver no meu mundinho, de eu trabalhar em cima da minha cabeça, se eu não vou alcançar nada de bom? É mais ou menos essa a relação. Óbvio que a criança ela não faz essa conexão tão complexa na cabeça dela, mas é isso que a gente acaba levando para ela, por conta do jeito que o sistema de ensino ele acaba lidando com isso. Para a criação dos pais, tem muitas coisas também que, às vezes, os pais eles acabam matando a criatividade dos próprios filhos. Ah, tu não tem mais idade para pensar nesse tipo de coisa. Ah, tu não tem mais idade para ficar desenhando. Ai, que tá na hora de tu crescer, tá na hora de tu... Vocês entendem como algumas pequenas ações que a gente acaba fazendo, às vezes, no processo de criação, acabam sufocando um processo criativo potencial de alguma pessoa? Mas calma, não tá tudo perdido e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos trabalhar em 3 características da pessoa criativa. Sem perder tempo. Primeira delas, uma coisa que a pessoa criativa ela faz, ela questiona o mundo ao redor. Lembra que eu falei das crianças? Que as crianças elas têm uma criatividade muito forte e a gente acaba sufocando? Um dos processos da pessoa criativa é ter esse questionamento do mundo. Por quê? Como? Como que isso acontece? Por que isso acontece? Para onde que isso está me levando? Para onde que isso vai levar as outras pessoas? A pessoa ela não se contenta simplesmente com isso é porque é. Ela não se contenta com as coisas de é assim porque sempre foi assim. Só isso não adianta. A pessoa ela quer mais. Ela precisa entender um pouco melhor do porquê que as coisas estão acontecendo. Ela precisa de justificativa do porquê que aquilo acontece. Mesmo que às vezes quando ela vai atrás da justificativa, ela chega naquela resposta. Mas ela precisa fazer essas perguntas. Ela tem essa necessidade de questionamento.
E isso, a sociedade, ela maltrata as pessoas que têm esse questionamento. Isso dentro do mundo corporativo, às vezes tu tá dentro de uma empresa e tu pergunta, às vezes, para um outro colaborador, ou às vezes pro teu chefe, pro teu gerente, o porquê de que as coisas estão sendo feitas daquele jeito. Às vezes a resposta que vem deles é, porque eu tô te pagando para fazer assim. E o que isso acaba fazendo? Dentro do teu ambiente corporativo, que você ganharia muito em ter pessoas criativas, tu tá matando a criatividade das pessoas porque elas não têm vantagem nenhuma em tentar pensar em alguma coisa diferente. Porque se elas pensarem em alguma coisa diferente, a liderança vai matar. Então, isso é o começo da pessoa criativa. É esse questionamento, é essa criança interna de por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é muito importante, a gente não pode perder isso. No passado, as grandes ideias, elas surgiram por causa das pessoas que perguntaram por quê. Por causa das pessoas que questionaram. Graças a essa curiosidade, Isaac Newton conseguiu fundamentar a teoria da gravidade. Graças a essa curiosidade, esses dois caras aqui, querendo juntar todas as informações do mundo em um lugar, esse questionamento do por que nós ainda precisamos consultar livros para pesquisar as informações, sendo que a gente tem acesso à internet, por causa disso que esses dois fundaram o Google. Por causa dessas coisas que uma pessoa como Leonardo da Vinci, além de fazer arte, ele foi para anatomia, ele foi para ciência, ele foi para engenharia, ele tinha uma necessidade insaciável por mais, de entender as coisas, de entender mais aprofundadamente o porquê das coisas. E isso é a primeira característica do criativo, é curiosidade. O Léo Burnet, que criou o Tony the Tiger, o tigre dos sucrilhos, aquele mesmo tigre que vai nos sucrilhos, ele tem a frase: a curiosidade sobre a vida em todos os aspectos, acredito, ainda é o segredo das pessoas criativas. Todas as pessoas criativas, elas têm uma curiosidade muito grande. São pessoas que questionam tudo, são pessoas que não estão acomodadas naquilo simplesmente porque é. Elas precisam entender, elas precisam aprofundar, e são pessoas que pesquisam muito, são pessoas que querem saber mais sobre várias coisas diferentes. Ah, por que eu preciso pagar imposto desse jeito? Ah, por que o modelo trabalhista funciona assim? Eu me considero uma pessoa criativa, e por conta de ser uma pessoa criativa, eu me tornei uma pessoa curiosa. E por causa da minha curiosidade, hoje em dia na Cuco a gente consegue atender vários modelos de trabalho diferentes. Por ser uma pessoa curiosa, eu estudei audiovisual. Por ser uma pessoa curiosa, eu estudei tráfego pago. Por ser uma pessoa curiosa, eu me tornei, hoje em dia, um baita de um designer. Por ser uma pessoa curiosa, eu aprendi e fui atrás de como que eu posso me comunicar, de como que eu posso mexer no OBS para gravar uma aula dessa, de como que eu posso trazer um conteúdo rico para as pessoas. Ser uma pessoa curiosa em todos os aspectos da minha vida é o que possibilitou eu chegar nisso que eu tô hoje em dia. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos que como a curiosidade, ela é fundamental para a pessoa criativa. E é por isso que eu coloco ela como a primeira característica do criativo, que é a curiosidade. Não vamos matar a curiosidade das pessoas. Deixem as pessoas serem curiosas, porque isso faz bem para elas. Só que, por sermos pessoas curiosas, a gente vai tentar muita coisa. E tentando muita coisa diferente, eu trouxe um exemplo particular meu de que nós tentamos várias coisas diferentes. Eu atirei para muitos lados. Eu era meio que um Severino, vamos dizer assim, da comunicação. Um tempo, a minha agência, ela fazia um pouco de tudo. A gente fazia rede social, a gente fazia vídeo publicitário, a gente fazia fotografia profissional, a gente fez vídeo, fez material desde moda até para hamburgueria. A gente pegava um pouco de tudo. E o que aconteceu com isso? Eu percebi que, graças a isso, eu errei bastante. Então, acontece muito dentro do teu processo, por ser uma pessoa curiosa, você vai tentar muita coisa. E por tentar muita coisa, tu vai acabar errando bastante também. Nem sempre a gente vai acertar em tudo que a gente faz. Só que tem um olhar muito importante que a gente tem que ter para esses erros. Quer ver? Dá uma olhada nisso aqui. O Alexander Fleming, em 1928, ele estava estudando cultura de bactérias no laboratório dele. E ele saiu de férias, e quando ele voltou das férias, ele deixou uma das placas de Petri, que são aqueles disquinhos, né, onde eles fazem os estudos, que eles vão lá com o microscópio e tal. Ele percebeu que uma das placas de Petri, dessa bactéria que ele estava examinando, ela foi contaminada por um fungo, porque ele não tinha vedado direito ela e tal. Só que o que aconteceu? Ele percebeu que as bactérias em volta do fungo estavam mortas. O objetivo que ele começou a pesquisa era para estudar as bactérias. Só que aquilo chamou a atenção dele. Ele ficou curioso. Ele tentou entender, cara, mas por que elas morreram? Não faz sentido. Por que elas morreram? E ele começou a pesquisar. Ele foi curioso. Ele exerceu a curiosidade.
E graças à curiosidade dele, ele descobriu uma substância que é produzida por esse fungo que virou a penicilina. A penicilina, se tu não sabe, hoje em dia, se tu toma antibiótico, tem que agradecer o erro do Alexander Fleming, porque a penicilina iniciou a era dos antibióticos. Hoje em dia nós temos antibióticos por causa de um erro que aconteceu em 1928. Se o Alexander Fleming tivesse uma cabeça fechada para erros, ele não fosse uma pessoa curiosa para olhar para isso com um jeito diferente, ele teria simplesmente jogado fora. E a gente nunca teria descoberto a penicilina. Quantos anos que a gente às vezes passaria até ter antibióticos? Isso se a gente descobriria os antibióticos. Quantas pessoas que morreriam? Porque as pessoas elas morriam por conta da falta desses antibióticos. Quantas pessoas que ele salvou por causa de um erro? Outro caso muito legal. 1968, 40 anos depois do que aconteceu com Fleming, Spencer Silver trabalhava na 3M e passaram para ele a missão de fazer uma fita com uma cola super forte. Era isso que ele precisava. Só que ele não conseguiu fazer uma cola super forte. Ele conseguiu fazer uma cola que descolava muito fácil. Só que o que ele percebeu é que ele não perdia a propriedade de colar. Se tu já usou fita adesiva alguma vez na tua vida, tu sabe que a fita adesiva você usa ela e depois que você tira, ela não consegue mais colar de novo. Ela não cola, ela não tem aquela propriedade de cola. E o Spencer Silver, sem querer, ele fez, tentando desenvolver essa super cola, ele fez alguma coisa que na verdade não era uma super cola, ela descolava muito fácil, só que ela não perdia essa propriedade de cola e ele conseguiu reutilizar várias vezes. Só que esse erro não teve nenhuma aplicação até 6 anos depois, em 1974, quando um colega cientista do Spencer, o cara chamado Arthur Fry, estava utilizando esses adesivos que ele tinha montado para fazer marcadores no livro. Pensa, eu consigo ter um adesivo que eu consigo colar fácil, eu consigo fazer anotações nele, eu consigo marcar uma página e tal. Ele não vai rasgar por ele não ter uma cola super forte. Ele não vai rasgar o meu livro. Só que ele tem a propriedade de cola, então eu consigo alterar o lugar dele. Vocês estão entendendo mais ou menos para onde que isso está indo? Se vocês não sabem, esses dois caras são os que fundaram a Post-it. Em 1980, 12 anos depois do primeiro erro que o Spencer acabou tendo, eles fundaram e lançaram comercialmente a Post-it. Cara, quem hoje em dia não conhece Post-it? Tu deve ter agora talvez um Post-it no teu monitor, com alguma tarefa, alguma coisa que você tem que lembrar. Ou às vezes, dentro do teu caderno que você está utilizando para fazer anotações agora, se tu está fazendo anotações durante essa aula, tu está fazendo algumas anotações no Post-it. Ou às vezes num livro que você está lendo, você está fazendo anotações no Post-it. Ou em algum momento da tua vida, seja na aula, seja na faculdade, o Post-it revolucionou. E ele veio por causa de um erro. Um dos maiores inventores da nossa história, Thomas Edison, foi o cara que conseguiu trazer a lâmpada elétrica pra gente, que junto do Nikola Tesla, ele trouxe um dos maiores embates de gênios que a gente já teve, que foi a Guerra das Correntes. Ele traz uma frase: eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. O Thomas Edison, ele era um cara que ele não era intimidado pelos erros. Ele olhava para os erros como, beleza, agora eu estou 1% mais perto de chegar no resultado que eu quero. Esse erro, agora, ele está me levando mais próximo do objetivo. Porque se eu tentar outra solução, se eu adaptar isso que eu estou fazendo e me levar para outro lugar, eu estou mais perto de chegar no meu resultado. Vocês estão entendendo mais ou menos essa sacada da gente não pegar os erros e a gente matar, vamos dizer assim, a nossa criatividade por causa deles? Da gente aproveitar a curiosidade e jogar os erros para potencializar isso. Da gente não usar os erros como uma porta que tem que ser fechada. E aqui a gente vem para a nossa segunda característica do criativo, que é uma pessoa que aprende com os erros. Os erros da pessoa criativa não limitam ele. Isso só potencializa, porque ele aprende com esses erros. Só que tem mais uma coisa que as pessoas criativas elas acabam tendo, que elas acabam exercendo, que é muito característico delas. As pessoas criativas, elas têm um julgamento por serem fora da caixa. A gente tá fora daquele negocinho que eles querem colocar, fora daquele cubículo que eles querem incluir a gente. E por várias vezes isso pode ser mal visto na sociedade por algumas pessoas. Eu dei um exemplo do ambiente de trabalho. Às vezes uma pessoa criativa ela pode ser mal vista, às vezes por um superior, por um líder, por questionar, às vezes por tentar trazer uma solução diferente daquilo que já está sendo feito por anos dentro da empresa. Às vezes tu pode ser julgado pelos teus pais por tentar fazer uma coisa diferente dentro da tua casa, por às vezes ver uma outra maneira de vocês guiarem às vezes o pagamento de uma conta ou às vezes algum investimento. Tu pode ter às vezes um relacionamento, uma resposta diferente de um professor, o teu professor mesmo, ele pode matar a criatividade se tu tenta trazer uma solução diferente daquilo que ele considera como certo. Então, a pessoa criativa, ela tem que cultivar essa coragem de ser diferente. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a cultivar. Quer ver exemplos de pessoas que tiveram essa questão da criatividade e eles foram questionados por ser diferentes? Galileu Galilei. Ele foi questionado por defender o heliocentrismo na época da
Inquisição e julgaram ele como maluco. Ele foi julgado por isso. Ele foi confrontado por isso. E hoje em dia a gente sabe que ele estava completamente correto. Só que na época ele foi considerado como um cara maluco, como um cara doido, como um cara que não fazia sentido o que ele estava querendo falar. Outro exemplo disso, pelo dispositivo que você está assistindo essa aula agora, tu tem que agradecer esse cara. Alan Turing é o pai da computação. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe uma mentalidade completamente diferente para quebrar os códigos de codificação, né, a decodificação das mensagens dos alemães. Ele falou assim, até essa guerra acabar, a gente não vai conseguir fazer isso até eles ganharem a guerra com pessoas. Se a gente usar pessoas para tentar fazer isso, a Alemanha ganha a guerra. Porque a gente não vai conseguir quebrar isso a tempo. E a gente não conseguir quebrar isso está fazendo muita gente morrer. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma máquina com capacidade de pensamento muito mais rápido que a gente. Que ela vai conseguir pensar a mesma coisa comparado com 200 mil pessoas. E isso é o que hoje em dia faz a gente ter os computadores. Se hoje em dia você tem um computador, é por causa desse cara. E aí eu já deixo uma recomendação sensacional, fantástica de filme, que é O Jogo da Imitação, que conta a história, exatamente esse frame aí que vocês estão vendo, é um frame do filme, onde o Alan Turing faz essa máquina para combater o Enigma, que era como eles estavam usando, o codinome que eles estavam utilizando para essa codificação dos alemães. E ele conseguiu isso graças a essa máquina. Só que ele foi muito julgado durante esse processo. Tem uma frase do Conrad Hilton, se vocês conhecem a cadeia de hotéis Hilton, vocês conhecem esse cara, se vocês não conhecem, só um Google ali, vocês vão ver que é gigantesco. E uma frase que ele coloca aqui, você precisa ser um pouco louco para fazer grandes coisas. Se você é uma pessoa curiosa, eu tenho certeza, se você é uma pessoa que questiona o porquê das coisas, tu tem essa vontade de fazer mais, tu tem essa vontade de fazer coisas grandes. Se tu é uma pessoa que tu aprende com os teus erros, tu é julgado por tu errar e tu continuar tentando, insistindo em cima dos teus erros, a gente vem para nossa terceira característica da pessoa criativa, que é o insano. Só que o insano não é olhando de um jeito ruim. A gente não tá falando de insanidade como uma coisa negativa. A gente tá falando de insanidade porque dentro dos padrões da sociedade você não tá entrando naquela caixinha. Você é uma pessoa que pensa fora da caixa. Tu é uma pessoa curiosa, tu é uma pessoa que questiona os motivos das coisas, tu é uma pessoa que aprende com os teus erros conforme você vai fazendo, e por causa disso as pessoas elas te acham louco. Só que não adianta só a gente dar uma olhada nisso, se eu já quis trazer vários exemplos práticos, né, de como que a gente consegue visualizar isso, mas eu, por ser um cara da publicidade, eu gosto muito de trazer exemplos da publicidade. E um dos cases que eu mais gosto é um case do Burger King. É um vídeo que foi uma campanha realizada aqui no Brasil, só que ele, infelizmente, ele só tá em inglês, mas eu vou legendar o vídeo pra vocês e eu vou passar aí na sequência. Olha só que foda. E deixa eu ver... Eita, mano! Umas ideias, velho! Olha caralho, mano! Burger King is famous for its flame-grilled burgers, unlike our competitor, who fries their burgers. But in Brazil, their media budget is 4 times bigger than ours. Their ads are pretty much everywhere. So, we did the only logical thing. We burned them. I know what you're thinking. Did we track down every piece of McDonald's communication, create a dynamic database of these ads, develop an AR feature on our own app that recognizes those ads, then encourage people to point their phones at them and burn them down, turning every McDonald's ad into a Burger King ad? Yes. Yes, we did. Every single ad. Outdoor ads? Burned. Social media posts? Burned. Google image searches? Burned. Indoor signage, trays, coupons? Burned, burned, burns. And the best part, the feature connected users to the e-payment page, generating free Whoppers. It spread like, well, fire. If you hold it up to any competitor's ad, it'll burn it and then leave you with a coupon. Isso é muito incrível! Caralho! With almost 500,000 ads burned, our app went straight to the top in Brazil, and so did sales. The more they invested, the more we burned. Ah, the smell of victory. With fire and a little help from technology, we turned common outdoor ads no one wants to see into delicious flame-grilled Whoppers you could taste. Vocês conseguem entender como que o Burger King ele entra dentro daquelas 3 características? As pessoas que elaboraram essa campanha, elas entram dentro daquelas 3 características. Elas saíram de dentro da caixinha, elas foram insanas. Para fazer uma coisa dessa, tem que ser meio insano.
para fazer. Só que eles foram curiosos. Pô, beleza, a gente vai fazer isso, mas como que a gente vai fazer isso? Que tecnologia que a gente tem que fazer? A gente tem tecnologia atualmente para fazer esse tipo de coisa? A gente consegue jogar isso dentro do nosso aplicativo? A gente acha que as pessoas elas vão aderir a esse tipo de coisa? Pô, e se der errado? E imaginem quantos testes que eles devem ter feito até colocar isso aí para rodar de fato. Vocês entendem como a criatividade ela tá relacionada no dia a dia para todas essas ações? Outras duas ações que eu gosto muito do Burger King que eles fizeram, que é para incentivar, que é para aumentar a visibilidade deles durante o Halloween, que é um período que eles são muito criativos e eles trazem umas campanhas muito legais, eles fizeram isso aqui. Eles fantasiaram uma das unidades do Burger King de McDonald's. Como se fosse aquelas fantasias de fantasma, assim, de colocar um lençol por cima, coloca ali um negócio nos olhos. Só que eles escreveram McDonald's e deles ainda colocaram que a intenção disso é assustar os clientes. Cara, olha que coisa que chama a atenção, é criativo e muito provavelmente isso aqui é muito mais barato. Muito provavelmente não, né? Isso aqui é muito mais barato do que se eles fossem rodar uma publicidade tradicional. Se eles fossem rodar vários outdoors, se eles fossem colocar isso dentro de um tráfego tradicional, numa TV e tal. Olha que ação mais simples, criativa e que chama atenção. Essa aqui é outra campanha que eu acho sensacional deles. O principal concorrente do Burger King é o McDonald's, que se você não sabe, o McDonald's tem um símbolo principal dele, o mascote do McDonald's é o Ronald McDonald, que é um palhaço. E aqui eles fizeram uma campanha que a tradução dessa campanha, né, do copy da campanha é: venha como um palhaço, coma como um rei. Qual que é a intenção disso aqui? Todas as pessoas que fossem para uma unidade do Burger King, que estava valendo a campanha, obviamente, vestidas de palhaço, elas iriam ganhar um lanche. Venha como um palhaço, coma como um rei. E, ainda por cima, a gente tem o Ronald McDonald aparecendo aqui dentro da campanha. E aqui mais um vídeo que eu quero tocar aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é de uma campanha sensacional do Vitória, um dos maiores cases de criatividade da mesma agência que fez o primeiro vídeo ali que eu mostrei para vocês, a agência David. Eles montaram isso aqui que para mim é um dos maiores cases que a gente pode utilizar dentro da publicidade nacional. Eu não quero nem falar muito, cara. Eu quero que você assista. No Brasil inteiro falta sangue nos hemocentros. No hemocentro do estado da Bahia, a situação não era diferente. É fato. As pessoas só se motivam a doar sangue quando alguém de quem elas gostam muito está precisando. Então, para aumentar as doações, fizemos o convite para que elas doassem sangue por sua maior paixão: seu time de futebol. O esporte começa falando de uma novidade. O Vitória conseguiu mobilizar a torcida. Teve uma ideia criativa, mudou até o tradicional uniforme rubro-negro do time. Por um motivo nobre, doação de sangue. Tiramos o vermelho da tradicional camisa do Vitória da Bahia, um dos times mais importantes do Brasil com mais de 100 anos de história. Para a cor voltar, os torcedores teriam que fazer sua parte, doar seu sangue pelo clube. A campanha em prol do Hemoba foi lançada sábado no jogo contra o Avaí. O Vitória sempre deu sangue por você. É hora de retribuir. Parabéns, ô Vitória. É um rubro-negro que tirou o vermelho porque tá faltando sangue no Brasil e na Bahia. A cada jogo, uma listra vermelha na camisa, simbolizando o número de doações. O Vitória está fazendo uma campanha para doação de sangue. E assim voltar a vestir as cores rubro-negras. Isso aí vai virar relíquia aí na história do Vitória, né? A gente sabia que ia ter uma repercussão nacional, mas a repercussão internacional realmente foi uma grande surpresa pra gente. Meu sangue é rubro-negro. Chega ao final nessa terça-feira. Uma parceria entre o Vitória e o Hemoba aumentou o número de doadores de sangue na Bahia. Eu acho que eu nunca fui tão impactado quanto essa campanha do Vitória. A parte boa é que o vídeo ele pega tão bem que eu nem preciso me estender, eu nem preciso explicar muito do porquê que isso é tão genial. Eles apelaram pro amor do torcedor
para algo que está literalmente no sangue deles, que é essa questão do sangue rubro-negro, que é um nome que eles trazem, inclusive, para a campanha, eles trouxeram em cima disso todo o mote por trás da campanha de doação de sangue. E vamos lá, eles poderiam ter feito uma coisa muito mais tradicional? Óbvio que sim. Eles poderiam pegar, sei lá, se a gente fosse fazer isso hoje em dia, pega a base de clientes que estão dentro e vamos mandar mensagem no WhatsApp. Vamos fazer, às vezes, outdoor, vamos colocar no telão no estádio, vamos fazer uma faixa, colocar no estádio, incentivando. Só que olha como isso sai fora da caixa. As pessoas comentam disso. Eles quebraram todos os recordes de doação. E, sem brincadeira, eu acho uma das campanhas mais incríveis que um time de futebol já fez na história. Uma frase da Maya Angelou que eu gosto muito. Você não pode esgotar a criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. Vocês entendem o poder disso aqui? Que quanto mais você é curioso, quanto mais você erra, quanto mais você é insano, melhor vão ser os teus resultados, e quanto mais você praticar, quanto mais você colocar esse ciclo, melhor tu vai ficar. Mais importante a criatividade vai se tornar no teu dia a dia. E isso não é só para profissional de publicidade, não é só para profissional de marketing. Eu trouxe vários exemplos de ciência, eu trouxe exemplo de tecnologia, eu trouxe exemplos de medicina, eu trouxe exemplos de vários locais e usos diferentes da criatividade. O negócio que você tem que fazer agora é olhar para o teu dia a dia e ver como que tu consegue aplicar a criatividade naquilo. Só que se tu não sabe por onde começar, além dessas aulas que eu espero que já tenha dado uma clareada na tua mente, eu tenho mais uma ajuda que eu acredito que é fundamental. E é o livro Roube como um Artista. O livro, eu considero ele um livro de cabeceira para pessoas que querem ser criativas. Não só da área criativa, para as pessoas que trabalham na área criativa, se você é do marketing, se você é da publicidade, se você é designer, se você trabalha com qualquer coisa que envolve criatividade, esse livro é obrigação de ler. Só que mesmo que você não seja dessas áreas, eu super recomendo a leitura desse livro. Porque, primeiro, é um livro rápido de ler. Eu li ele muito rapidamente, tipo, coisa de 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, eu matei o livro. Porque ele é um livro curto, ele é um livro gostoso de ler, só que ele é um livro que a gente sabe muita coisa prática. Eu trouxe aqui uns pontos principais do livro, só que ainda assim eu recomendo muito vocês darem uma olhada. E o livro, ele reforça que a gente deveria explorar novos interesses. A gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto. Ir para eventos que a gente não está acostumado a ir. Para ir para situações onde a gente não se sente confortável. Isso está relacionado ali também com aceitar desafios, né? A gente ter hobbies. Um hobby, ele é fundamental para uma pessoa criativa, porque senão tu esgota. A gente está vivendo numa sociedade hoje em dia que a gente tem conexão o tempo inteiro. A gente tem contato com tudo o tempo todo. Então o hobby, ele é fundamental para a gente dar aquele momento de reflexão. Pro teu cérebro ele dar uma acalmada, pra tua cabeça ela dar uma acalmada. Mas o hobby, ele ajuda muito na criatividade. Porque os teus hobbies, vamos dizer assim, se você é um designer, e os teus hobbies é ficar fazendo manipulação de imagem, beleza, isso pode ser teu hobby. Tenha hobbies em outros interesses que não necessariamente estão relacionados à tua área de profissão. Se você é um designer, às vezes começa a tocar música. Se você é um músico, sei lá, vai começar a jogar futebol, começa a jogar basquete, vai jogar pedal, entra pra corrida. Mas sai um pouco dessas outras coisas que tu acha que não fazem sentido, que não tem conexão. Eu sou um cara que eu aprendi muito com o basquete pra minha vida empreendedora. Inclusive, eu vou fazer um vídeo disso pra colocar no meu Instagram. E eu aprendi muito. O basquete me ensinou muito. Eu jogo basquete amadoramente. O basquete, ele me ensinou muito ensinamento, me ensinou muita coisa que eu levo pra minha vida empreendedora atualmente. Colaborar com os outros é fundamental também. Você precisa colaborar com as outras pessoas. Você precisa ter contato com outras pessoas. E principalmente, outras pessoas que consigam te entender. E não só consigam te entender, mas que elas consigam te estimular. Outras pessoas criativas. Uma pessoa criativa, quando está em contato com outra pessoa criativa, as duas se potencializam. Então, se envolva de pessoas que exploram novos interesses, que aceitam desafios. Se cerque de pessoas que não descartam ideias. Lembra que eu falei do ambiente de trabalho? Não seja a pessoa que descarta a ideia do estagiário. Ele está na melhor das intenções. O momento que você descarta a ideia do estagiário, você está fazendo a mesma coisa que o professor fez contigo, talvez, na tua 6ª série, na tua 5ª série, quando você foi fazer uma pintura, na tua 4ª série, sei lá, quando que tá passando isso agora, na hora que você foi fazer uma pintura, ela falou que você fez com a cor errada. Mesma coisa que o teu pai fez quando tu tentou fazer um negócio e ele falou, não, isso não pode ser assim. Não descarta as ideias. Existe valor nas ideias. Você tem que aprender como lidar com as ideias e entender que uma ideia, por mais que às vezes ela é uma loucura,
a gente agora já sabe que a loucura faz parte de uma pessoa criativa. Quando vier uma ideia louca, você sabe que talvez aquilo é a pessoa mostrando a criatividade dela. Ela está querendo superar um desafio. Ela está querendo questionar o porquê que aquilo está sendo feito. Então, não descarte ideias. E, obviamente, isso aqui é outra coisa que aparece também, se você está na posição de líder, além de não descartar ideias, você tem que estar disposto a se inspirar. Se inspire nas ideias das outras pessoas. Só que não só isso é um ensinamento muito interessante que o livro ali traz. Você tem que estar disponível para se inspirar de todas as fontes. Tudo pode te ensinar alguma coisa. Ele fala que o mundo criativo, o universo criativo é um palco. Ele é um palco e a gente está assistindo uma peça, alguma coisa assim mais ou menos a frase. Eu não lembro ela exatamente, só que é mais ou menos nesse sentido de que tudo que está acontecendo ao nosso redor abre possibilidade para ensino criativo. O negócio é que nós temos que estar disponível para empreender, para aprender com essas coisas. Por exemplo, se eu não tivesse a minha cabeça aberta e disponível para se inspirar, como que eu ia fazer todas essas relações da penicilina, da teoria da gravidade, sobre a questão do post-it e como que eu ia transformar essas coisas em um conteúdo sobre criatividade? Vocês entendem como isso tem que estar relacionado, como você tem que estar disponível para absorver essas outras fontes, mas como também você tem que estar explorando outras coisas, você tem que tentar aceitar o desafio de às vezes estudar alguma coisa que não está dentro da tua área. Tipo, eu não sou um cara de exatas, entende? Eu não sou um cara bom para exatas. Só que ainda assim, eu fui atrás para tentar entender um pouco mais sobre essa questão de química e tal, de como que a penicilina, o que aconteceu. Por quê? Porque eu sou curioso. A curiosidade, ela faz parte do meu processo criativo. E hoje em dia, a penicilina, ela vira uma inspiração criativa para mim, mesmo que seja uma coisa que não é da publicidade, não é da minha área. E, muito importante, exercite a sua criatividade. Comece pequeno, mas exercite a sua criatividade no teu dia a dia. Uma frase que para mim é a mais poderosa desse livro: a inércia é a morte da criatividade. Se lá no começo dessa aula você respondeu que a criatividade é sim um dom, ou se você não se considera uma pessoa criativa, é porque você está inerte criativamente. Comece a colocar a tua criatividade para trabalhar de novo, e eu tenho certeza que você vai ter soluções incríveis daqui para frente. E pra gente fechar, uma frase de um cara que talvez você conheça, chamado Albert Einstein: a criatividade é contagiosa. Passe adiante. Se esse conteúdo aqui que eu fiz pra ti te inspirou, se ele te ajudou de alguma maneira, cara, se tu achou isso aqui uma maneira criativa de falar sobre criatividade, passe adiante, por favor. Leve para outras pessoas. Encaminhe o link que tu se inscreveu para receber essa aula, encaminha para outra pessoa. Se tu acha que o livro que eu indiquei aqui faz sentido você mostrar para alguém, manda esse livro, essa recomendação desse livro para alguém. Fala, o Gabriel da Cuco lá, ele me mostrou uma aula muito massa sobre criatividade e tem esse livro que ele indicou que eu acho que tem tudo a ver contigo. Passa adiante. A criatividade é contagiosa. Quanto mais pessoas criativas nós tivermos, melhor. E, obviamente, se você gostou desse conteúdo, não esquece de seguir a gente. Eu tenho 2 perfis ali onde eu vou estar interagindo com vocês. O meu perfil profissional, Gabriel da Cuco, onde eu vou estar abrindo um pouco mais em questão de bastidores e tudo mais, mas também o perfil da agência, @CucoOficial. Vocês podem me chamar em qualquer um dos 2 perfis, e eu vou estar super disposto a conversar com vocês, a interagir, a passar recomendação. Eu quero entender o problema de vocês. Por que você não se considera uma pessoa criativa atualmente? Por que você acha que isso é uma barreira? Entre em contato comigo, cara. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Porque quanto mais pessoas criativas a gente ter no mercado de trabalho, dentro desse universo, melhor vai ser os resultados que a gente vai atingir. E por essa aula é isso. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, segue a gente lá no Instagram. Acompanhe os nossos conteúdos. De verdade, eu fiz de coração essa aula aqui, eu fiz de coração esse conteúdo. Eu espero de verdade que você tenha gostado, porque aqui é para mostrar, tirar um gostinho, mais ou menos, de como que a gente trabalha com criação de conteúdo educacional aqui. Nós temos várias novidades que estão saindo, ou, dependendo de quando você está vendo essa aula, já saíram. Então não esquece de entrar no site da Cuco, entra no nosso Instagram, entra em contato comigo no @Gabriel da Cuco e vem para nossa rede, vem para esse nosso ecossistema, vem para essa nossa comunidade criativa que vai transformar o jeito que a gente trabalha em sociedade. Valeu!